O avanço do Comando Vermelho no Rio de Janeiro transformou o mapa do crime no estado. A facção, que já domina 70 dos 92 municípios fluminenses, conforme relatório da Polícia Militar. O levantamento mostra que 62% das áreas sob controle de grupos criminosos estão hoje nas mãos do Comando Vermelho. Em 36 cidades, a facção atua sem concorrência de outras facções. Olha o nosso que estamos falando. Uma facção criminal que atua sem concorrência de outras, então domina. Mas tem até percentuais. Em apenas 15 municípios do Rio, não há domínio consolidado de grupos criminosos. Só falta que divulguem quais são, aí o Comando Vermelho vai lá e ataca essa questão. João Belucci, estamos num mundo muito louco. Um mundo muito louco, e você vê que quem é o chefe do Comando Vermelho, né? Que a gente fala há décadas, Comando Vermelho, tem agora, morreram 100 e poucos do Comando Vermelho, e o Comando Vermelho segue. Quem que é o chefe, quem que é o dono, quem é o conselho? Porque, né, a gente nunca sabe. E agora, nesse narco-estado brasileiro, né, a gente recebe críticas da polícia, agora o Alexandre de Moraes suspende investigação contra as pessoas que mexeram, né, nos corpos dos bandidos que foram vitimados, foram mortos pela polícia na operação, porque reagiram e estavam lá em confronto, então é uma bagunça institucional total. E o Comando Vermelho, como você bem colocou, ele está ali sozinho, né? Agora a gente teve essa operação no Rio. Tomou de volta o território? Aparentemente não. Então a gente pode ser que estejamos diante de uma UPP parte 2, né? Foram as unidades de polícias pacificadoras que avisavam da operação, vou fazer a operação. Os bandidos saíam, foi uma unidade de polícia pacificadora e depois o crime voltava. Então não se resolveu nada. A gente precisa tomar o território e construir casas dignas para aquelas pessoas que se estimam em 2 milhões de pessoas vivendo ali em áreas de favelas, né, que agora chama comunidade, e também sobre o crime organizado. Então, ou se toma de volta, ou se aceita, ou fica em parceria, porque o Rio de Janeiro está uma esculhambação tão grande, uma esculhambação total, que o Brasil precisa retomar o Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro é do crime, né? Como a gente vai falar, tem as milícias lá e o crime organizado constroem residências, fora das regras lá, outra sociedade, cobram impostos, né, cobram a luz, gás, tudo, então é um estado paralelo e que age com normalidade. Aí chega no carnaval, tá todo mundo junto lá na Sapucaí, o crime organizado, bicheiros, juízes, todo mundo junto, e esse é o Rio de Janeiro e esse é o Brasil. Presidentes de Câmara de Deputados, como todo mundo junto lá na Sapucaí. Paga pela FAB. Agora, é uma questão econômica, Luiz Arthur, porque agora o Comando Vermelho está cobrando R$80 mil para guardar, hospedar, cuidar, preservar alguns líderes que estão em outros estados, nas favelas do Rio de Janeiro. Virou negócio. Claro, proteção armada, né? E de qualidade. Você paga e você é bem atendido, né? Ô, Segré, a situação é tão surreal aqui que eu fiquei assustado com essa notícia, porque eu não sei se o objetivo dela é o Estado, de fato, retomar todas as áreas e algum dia a gente noticiar que nenhuma cidade é governada por facção criminosa, ou se o objetivo é estimular a concorrência. Então, assim, não é justo cidade que só tenha uma facção criminosa, o monopólio do Comando Vermelho. Tem que ter outras, porque com a concorrência, talvez, baixe o preço que a sociedade paga, que ela é explorada pela prestação de serviços. É um negócio de maluco isso. Porque hoje a pessoa que mora numa comunidade que é dominada pelo narcotráfico, ela tem que pagar pelo gás, pela internet, pela luz. O comerciante tem que pagar uma taxa para funcionar. De repente, tendo outras facções, cai o preço. É tão surreal que chegamos a esse ponto de debate. Como resolvemos isso, André? Você deixou a melhor pergunta para hoje. Pergunta fácil não é aqui nesse programa. O Segré, olha, vamos fazer um raciocínio aqui. Se o Comando Vermelho consegue espantar as outras facções e governar, porque é disso que se trata, é um governo, governar sozinho, imagino que ele não faz com o Estado. Né? Então, é um pouco pretensioso a gente pensar que é possível solucionar essa questão a partir de uma retomada, a menos que a gente realmente assuma que está em guerra civil, que o Rio de Janeiro é um caso perdido para o governo do Rio de Janeiro e que a gente permita a intervenção federal, que a gente entenda que é necessário uma intervenção externa no combate ao narco-estado que tomou conta do Rio de Janeiro. Não vai acontecer enquanto nós acreditarmos que se trata de uma questão apenas de polícia e bandido, de acreditarmos que simplesmente colocando câmeras em policiais a gente vai resolver essa questão, né? Que armando melhor os policiais a gente vai resolver isso daí, que o ministro Moraes dando listinha ou pedindo relatório nós vamos consertar o Estado. O Rio de Janeiro está tomado. O Rio de Janeiro é um Estado delegado à bandidagem.
E assim, é muito difícil acreditar que se essa bandidagem ela espanta territorialmente, do ponto de vista geográfico, ela toma conta do Rio e governa sozinho, muito difícil acreditar que isso não tem, de alguma maneira, uma incidência dentro da própria estrutura do Estado. Que o Estado não é, no mínimo, conivente, para não dizer que está representado formalmente dentro do governo, ou do governo que eu digo da máquina. Né? Então, assim, não tem como resolver isso enquanto nós continuarmos enxergando com os olhos vendados. A Patrícia Bullrich, que ainda é, mas vai ser senadora, ministra da Segurança Argentina, quando Milei ganhou, viajou para El Salvador, se juntou com Bukele, com o secretário, ministro, não sei como se chama, de segurança, e tinha uma cidade na Argentina que se chama Rosário. Um Rio de Janeiro, como aqui, tomado pelo narcotráfico. Detonaram o narcotráfico, hoje você pode caminhar às 21 horas da noite, sem problema nenhum e sem nenhum tipo de medo. É possível fazer isso aqui? Segre, eu particularmente acho que sim, mas para isso vai ter que demandar um certo tempo e uma estratégia adequada, estilo Bukele. Por qual razão? Quando você fala, é curioso que não é só o estado do Rio de Janeiro que está assim, o Brasil está tomado pelo crime. E quando você olha, quando você tem uma organização criminosa, para ela ser efetiva, ela precisa funcionar sob um tripé. É o crime, produzindo aquilo que é a margem da sociedade, precisa de entidades ou empresas que sirvam de fachada e precisa ter uma participação dentro da estrutura do Estado, na administração pública. Para fazer uma limpeza dessa natureza, você precisa avançar com um projeto com muita transparência e com uma punição exemplar para todos aqueles que possam estar envolvidos. E certamente, na hora que puxar o fio, cairão muitas autoridades da política, muitas autoridades do judiciário e até pessoas de dentro da polícia. A limpeza precisa ser feita. Essa é a razão pela qual a estratégia que foi adotada pelo Bukele talvez acabe sendo a estratégia que precisa ser adotada aqui. Mas nós vamos precisar de um grupo de pessoas que trabalhe com transparência e com muita lealdade entre si. Por qual razão? Porque as tentativas de minar isso serão muito grandes. E aí a gente olha e vê qual é, afinal de contas, a probabilidade de você resolver o problema daquela capilaridade que o crime organizado tem. Porque, queira ou não queira, quando ele vai e oferece a TV a cabo, ele simplesmente oferece também uma série de benefícios para todos que estão lá, que acabam se adaptando e olham para o Estado não domina nada, então tem que ficar com essa gente. É um trabalho muito duro, mas eu acho que tem solução.